Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O jogo Baleia Azul tem levantado uma grande polêmica porque crianças e adolescentes ao redor do mundo estão se envolvendo com esse jogo ao ponto de se mutilarem e, como desfecho final, a proposta é o suicídio. Mas será que esse jogo é o responsável pela morte desses jovens? O problema efetivamente é o jogo ou a questão é a depressão? Pano de fundo para problemas muito mais graves. Para discutir esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios as especialistas em suicídio, a Camila Olmos, e também a advogada criminal Carolina de Filipe. Bom, bem-vindas ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado também, Carol, pela sua presença. Muito obrigada. Bom, gente, o Brasil é o 8º país onde mais se provoca suicídio no mundo, por incrível que pareça, passando esses dados aqui para vocês, nossos telespectadores. Nós precisamos falar sobre esse assunto, sem dúvida. Agora, vamos começar. O que é suicídio? Você poderia ir para a gente, Camila? Bom, o suicídio é um fenômeno muito complexo para ser definido, né? Nós temos ainda que estudar muito a respeito e várias pesquisas têm avançado nesse sentido. Inclusive, tanto o jogo da Baleia Azul quanto a série 13 Reasons Why, elas promovem agora um palco para discussão, e isso é muito bem-vindo. Mas, respondendo sua pergunta, o suicídio é um fenômeno, né, de uma morte existencial, ou seja, é multifatorial. Existem várias situações em que levam o indivíduo a se matar, e todas elas não têm uma explicação sólida, né? Existe uma pesquisadora, ela é especialista em suicídio, chamada Karina Fukumitsu, e ela denominou um termo que nós temos que fazer referência, que chama-se processo de morrência. Isso significa que o indivíduo vai tendo ao longo da vida feridas, né? E ele vai não conseguindo lidar com essas feridas. Então, ele vai tendo uma perda de sentido de vida, ele vai tendo uma perda de crença na vida, um sentimento de impotência, de menos-valia, né? E diante dele não conseguir ter repertório para lidar com as suas feridas existenciais, ele vive um tsunami existencial que provoca uma dor muito forte e, para se livrar da dor, existe a tentativa de suicida, né? Porque existem as ideações suicidas e existe também a efetivação do ato. Carol, como advogada criminal, você também acompanha exatamente isso que a Camila está nos falando aqui? Sim, os números, né, são alarmantes. Você disse que nós somos o 8º país, né, em número de suicídios do mundo, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela relata que nós temos cerca de 800 mil suicídios no mundo por ano. Então, pensar que a gente tem 800 mil pessoas por ano que tiram a própria vida é um número bastante preocupante e por isso a gente precisa falar desse assunto, né? E no Brasil isso é alto, Carol? No Brasil, nós somos o 8º país, apenas abaixo de países muito maiores que nós, como os Estados Unidos, como a Rússia, como o Paquistão. Então, a gente tem números altíssimos de suicídio também. Complementando esse dado, a OMS também aponta que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 segundos? A cada 40 segundos. Nossa, então quer dizer, a gente fazendo um programa aqui, já várias pessoas cometeram suicídio no mundo. Sim. Puxa vida, gente. Isso é um dado realmente estarrecedor, com certeza. Inclusive, a gente tem que falar uma questão até que eu gostaria de dizer. Você comentou aqui fora do ar que vindo para cá ficou sabendo até do acontecimento de um suicídio de um jovem, um adolescente. Um garoto de 12 anos que cortou a tela do seu apartamento e se jogou, né, do apartamento hoje. Então, pensar que o suicídio está muito mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. E ele pode nos assombrar dentro da nossa própria casa, se nós não estivermos prestando atenção no que está acontecendo, né? E é sobre isso que nós vamos aprofundar o assunto hoje dentro do Programa Ação Nacional. Agora, e o bullying? Como ele está relacionado a toda essa problemática, Camila? O bullying é um fenômeno também complexo que envolve, né, 3 conjuntos de pessoas, né? O agredido, o agressor e a plateia, né? A maior parte dos envolvidos diante do bullying são aqueles que assistem. E muitas vezes eles assistem,
justamente porque eles têm medo de serem as próximas vítimas, né? A vítima de bullying normalmente é uma pessoa que demonstra ter baixa autoestima, baixa confiança em si mesmo e por isso vira alvo, porque o agressor percebe essa deficiência emocional e ataca. O que é importante dizer é que o agressor pode passar uma imagem de superioridade, mas é uma imagem, porque ele deve estar muito mal emocionalmente a ponto de agredir uma pessoa. Né? Então, nós podemos dizer que o bullying, ele advém de algumas causas, como uma família sem valores conscientes, né, de moral, de respeito. Nós podemos também dizer que uma família desprovida de limites. E ainda, o bullying tem o fator circunstancial, ou seja, diante de uma circunstância de sofrimento e de energia agressiva, o indivíduo, por exemplo, um adolescente que os pais estão se separando de maneira traumática, não sabendo lidar com todos os sentimentos diante de uma situação como essa, ele agride para pôr para fora a sua raiva diante de algo que ele não está sabendo lidar. Então, quem sofre bullying também provoca bullying ou não? Ele pode vir a ser um potencial por ter sofrido. Em algum outro momento, ele pode vir a ser um agressor em potencial. Carol, você tem experiências aí, aliás, trabalha bastante com isso nas escolas. Sim. Qual é a sua visão diante disso? Hoje, o fenômeno do bullying, embora todo mundo fale sobre esse assunto, ele ainda é crescente, né? A gente ainda tem números de crescimento. E a grande questão do bullying é que, muitas vezes, quem provoca o bullying acha que isso não tem consequência jurídica. E que por ele ser menor, por ele ser criança, por ele ser adolescente, ele não vai ser punido, né? Juridicamente, isso não terá consequência e, por isso, ele não se sente intimidado a não fazer. O máximo que acontece ali é uma repressão, muitas vezes, da escola, da família. A família, às vezes, é desestruturada e acaba nem dando essa repressão. E ele acredita que isso não trará maiores consequências. Então, ele se sente à vontade para continuar nesse tratamento agressivo, porque ele acha que não vai acontecer nada com ele, né? O que é uma grande ilusão. Que não existe impunidade. Não existe impunidade, exatamente. E até os professores acabam vivendo esse bullying, né? Sim, que sim. A gente tem visto vários casos em relação a isso. De agressão a professores, né? E não só agressões psicológicas, como agressões físicas também, né? Sim. E aí a gente tem a questão jurídica por dois lados, né? Primeiro que o adolescente, depois dos 12 anos, ele pode ser punido. Ele vai ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas existe punição para ele, né? E o principal, que eu acho que precisa ficar claro, é que no direito os pais são obrigados a vigiar os seus filhos. A gente fala de um instituto que a gente chama de culpa em vigilando. Então, os pais têm esse dever de cuidado, proteção e vigilância. E toda atitude do filho que não seja de acordo, né, com as normas, os pais respondem juridicamente por isso. Aquela ideia de que a escola dá o ensinamento, mas os pais é que educam. Exatamente. Exatamente. Agora, Camila, quando tem um filho que infelizmente está nessa situação, como é que é a situação do pai? Eu tenho um filho que está lá na escola provocando bullying nos outros, né? Como é que fica a minha situação? Como é que eu devo agir diante dessa situação? Porque é muito complexo. Como é que eu vou, primeiro, identificar que o seu filho está cometendo esse tipo de bullying, né, prejudicando outra criança, ou o próprio professor aqui, que nós estamos colocando em discussão, e no momento também, como é que eu vou agir com ele, para não perder o garoto e tudo mais? Então, respondendo essa primeira parte de como perceber os sinais também, isso é muito delicado, porque tanto do lado da vítima quanto do agressor, existe um pacto perverso de silêncio. Né? A vítima por medo, né? Então, por exemplo, o adolescente às vezes fala, você fica quieto, porque senão eu vou prejudicar sua mãe. E como o adolescente tem o sistema nervoso central ainda em desenvolvimento, ele acredita, né? Então, ele se sente ameaçado e muitas vezes não denuncia. É difícil perceber. Ao mesmo tempo, o agressor, ele também não conta, porque ele não quer ser punido, né?
Mas existem alguns sinais que possam ser sinais mais específicos e pais atentos podem vir a perceber. Isolamento, se mostrar mais agressivo, então mudanças de comportamento, aquele filho que tem uma queda no rendimento escolar, né? Por parte da vítima, essa queda vem e também vem muitas vezes uma dificuldade de se manter frequentando a escola, então uma resistência em frequentar, e aí vem as famosas desculpas de eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de estômago, eu não quero ir para a escola. Esses podem ser alguns sinais que merecem ser olhados e investigados. Uma questão que é uma grande ajuda é pais e escola estarem sempre conversando, dialogando, porque aonde tem ser humano, tem bullying. Não existe uma escola que não existe bullying. O que existe são escolas e famílias que pensam em ações socioeducativas para lidar com a prevenção ao bullying, né? O adulto também sofre as mesmas sintomas aí que você acabou de dizer? Ou é diferente? Então, o adulto, acho que vale a pena a gente explicar essa parte orgânica do cérebro, né? O sistema nervoso central tem uma parte chamada córtex pré-frontal. Essa parte é responsável pelo controle dos impulsos, pelas nossas emoções, pela noção dos perigos. Então, o adulto, como tem toda essa parte neurológica desenvolvida, ele consegue captar melhor os sinais de agressão, né? Os sinais de limites invadidos do que o adolescente. Mas ele sofre. Existem bullying nas empresas, né? Sim. Tá. E na questão criminal, Carol, como é que fica isso? A gente identifica a criança que está provocando um bullying e pode até gerar, no caso aqui, até um suicídio, né? A criança não conseguir suportar essa pressão, porque a gente está falando até disso, e aí ocorre essa fatalidade. Como é que fica para um adolescente que é menor de idade e os pais diante de toda essa situação? Sim. O adolescente e a criança, eles não podem ser punidos criminalmente, né? Então, a gente só poderia ter uma punição criminal acima dos 18 anos. Mas, civilmente, os pais podem sofrer processos de indenização. Então, nós tivemos um caso recente de um bullying praticado num grupo de WhatsApp, em que um aluno começou a xingar outro aluno e todos os outros vieram na sequência, se aproveitando da situação e também, né, humilhando esse aluno vítima. O juiz entendeu condenar os 17 pais daquelas 17 crianças, eram pré-adolescentes, que humilharam esse colega num grupo de WhatsApp, né? Então, o processo civil, o processo de indenização contra os pais, isso é claríssimo. E hoje a gente tem um entendimento pacífico no sentido de condenação dos pais do agressor nesse sentido. Quer dizer, para você que é papai e mamãe está nos assistindo, cuidado com o seu filho na internet, nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. Sim. Que realmente as consequências podem ser danosas para os pais, principalmente. Inclusive porque a internet e o WhatsApp são provas. Exatamente, claro. Né? Claro. Bom, nós vamos para um intervalo e voltamos já.